Analisando o livro de 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 9, nós encontramos ali uma história de superação. Ali a gente encontra a história de Naamã. Naamã, ele era ministro de exército na Síria. Ele era o comandante do exército da Síria. Ser comandante do exército da Síria naquela época era o mesmo do que hoje ser ministro do exército. E Naamã era um homem de muito prestígio. Através de Naamã, Deus havia dado muitas vitórias, muitas conquistas para a Síria. Então Naamã era um homem de sucesso. Naamã era um homem cheio de medalhas, troféus. Ele havia acumulado no decorrer da sua vida muito prestígio, muitas medalhas, decorações. Na realidade, Naamã, ele era um homem famoso, ele era um estrategista de guerra. As crianças daquela época, eu fico pensando, que quando via Naamã, falava assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a Naamã. O sonho das crianças era ser igual a Naamã. Por quê? Naamã era uma celebridade. Naamã era um homem cheio de poder, prestígio. Era um grande homem. Quem via Naamã andando nas ruas de sua cidade, com anel de brilhante nos dedos, vestido de roupa de grife, carro do último ano, comendo nos melhores restaurantes da cidade, com muito prestígio, eu fico pensando que quando ele passava na rua, as pessoas da calçada tiravam o chapéu em homenagem a Naamã. Ele era um homem celebridade, se fosse hoje, seria capa de revista. O grande problema é porque atrás daquela roupa brilhante, atrás do sucesso, a lepra estava corroendo a vida de Naamã. Ele estava à beira da morte. A lepra, na verdade, é uma doença silenciosa. Ela é uma doença traiçoeira. Ela mata lentamente. E Naamã estava morrendo lentamente por uma lepra que não perdoava, que era implacável. Então ele não era um homem feliz. Ele era um homem infeliz. Estava contando os seus dias. Às vezes eu fico pensando que um dia ele parou de correr. Parou para passar o cargo para o seu secretário adjunto, reúne a família, porque agora a lepra, quando ela corrói a pessoa, como ela é contagiosa, se a pessoa continuar no meio da família, ela contagia o meio onde a pessoa vive. Por essa razão, Naamã precisava sair do meio da família, sair do exército, ir para um leprosário, esperar a morte chegar. Nada mais ele podia fazer, não sei isso aí. E no momento da despedida, sair da família, eu fico pensando que houve muitas lágrimas, houve choro, muito pranto. E em meio ao choro, ele tinha uma escrava, uma menina, que havia trazido de Israel, escrava, quem sabe, morasse numa edícula no fundo da mansão. Mas a menina viu o pranto, a menina assistiu o drama que estava vivendo a família de Naamã, a mulher, os amigos, o desespero, e ela então conversa com a patroa, seguramente, fala, olha, se o meu Senhor conhecesse o Deus de Israel, profeta de Israel, se ele conhecesse os profetas de Israel que tem na minha terra, não era necessário todo esse drama. O nosso Deus é um Deus poderoso. Em Israel há Deus, Israel há profeta. A menina teve coragem. Ela fala para a patroa passa para o Senhor e ele acredita na menina. Ele crê na menina, acredita na palavra e fala, não, então eu vou procurar Israel. Eu quero ir para Israel. Passa o cargo para o secretário adjunto, pega uma carta do rei da Síria, presentes, e se dirige para Jerusalém, se dirige para Israel em busca de reverter aquele quadro, de sarar a sua saúde, de sarar daquela lepra. Ele ainda vai para o lugar errado, porque ao invés de ele procurar o profeta, como a menina havia dito, ele vai para o palácio do rei. Ele vai procurar a mídia, o sucesso. A gente tem ainda uma tendência genética de esperar que as coisas venham do lugar errado. Ele foi no lugar errado, no Palácio do Rei. Ainda bem que quando ele chega no Palácio do Rei, alguém fala, não, mas aqui não tem profeta. Profeta é lá em Eliseu, tem que descer para a casa do profeta. E ele então resolve sair do palácio e descer para a casa de Eliseu para encontrar a cura para aquela lepra que estava correndo a sua vida. Eu quero dar como tema para essa mensagem, por que Naamã saiu daquela situação, porque era um beco sem saída.
Era uma situação aparentemente sem saída. E ele consegue sair. E eu quero analisar com você as razões por que ele saiu daquela situação. Em primeiro lugar, Naamã saiu daquela situação porque ele reconheceu que ele estava morrendo. Ele reconhece que a lepra era uma doença contagiosa. Ele reconhece que a lepra matava lentamente. E aí então ele para. Ele reúne os seus assessores, a sua família, despede e decide procurar uma saída. Ele só via o leprosário na sua frente, mas em meio ao desespero que surge a ideia de ir para Israel atrás do profeta. Então ele reconhece a situação. Trazendo para hoje, tem muitos casamentos morrendo lentamente porque não reconhecem os problemas, não reconhecem onde que está a situação que está destruindo o casamento. Tem filhos morrendo nas drogas, até afundando lentamente nas drogas no mundo do vício, mas as pessoas não reconhecem, não vê que isso daí mata lentamente, as drogas matam lentamente. Tem pessoas desesperadas. Em segundo lugar, por que Naamã reverteu aquela situação? Porque, em segundo lugar, ele ouviu o conselho da escrava. Do ponto de vista humano, ele teria que falar, não, mas essa menina, essa escrava não sabe de nada. Mas, pelo contrário, ele dá ouvido à voz, ao conselho da escrava e muda o rumo da história. Ao invés dele ir para o leprosário, eu vou para Israel. Ir para Israel é sinônimo de procurar Jesus como Salvador. Às vezes tem pessoas que não se convertem, não aceitam Jesus, porque fica menosprezando o Evangelho, a pessoa que prega. Às vezes é uma pessoa simples, às vezes é um empregado falando para o patrão, mas o problema é porque Deus ocultou a salvação dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. E então Naamã fez exatamente assim. Ele deixou de acreditar na mídia e passou a crer na palavra da sua escrava, uma menina que seguramente morava em uma edícula no fundo da sua casa para ajudar sua esposa no serviço doméstico, uma menina que ele havia trazido como escrava quando ganha uma batalha de Israel, porque na época a Síria era o exército mais temível da terra. Mas ele acredita, ele ouve a voz da escrava. Muitas das vezes, queridos, nós precisamos de ouvir a palavra de Deus quando é a palavra séria, não importa a pessoa, porque o Evangelho ele foi revelado aos simples, na verdade. Foi revelado aos pequeninos. Ele não vem da mídia, ele não vem do sucesso, ele vem dos pequeninos. Por isso, Jesus nasceu uma manjedoura, contrariou toda a opinião pública. E é por isso que os judeus tiveram dificuldade de crer no Jesus que veio da manjedoura. Até hoje estão batendo cabeça, esperando um Jesus que venha da plebe. E ele veio da manjedoura, confundindo a opinião pública. E então Naamã precisou de acreditar na palavra da escrava, contrariando, quem sabe, na época, a mídia, os seus assessores e a opinião pública, até quem sabe, do rei da Síria. Em terceiro lugar, Naamã, ele foi curado, ele saiu daquela situação, porque ele procurou a saída. Ele buscou a saída. E ele encontra a saída em Israel. Ele procura, ele reconhece que a lepra era uma doença contagiosa. Era uma doença que matava lentamente. E ele procura, então, sair daquela situação. Ele deixa o orgulho de homem grande, cheio de medalha, cheio de diplomas. Um homem cheio de títulos de decorações. Um homem público, ele deixa tudo aquilo para seguir o caminho de Israel. Isso quer dizer reconhecer em Deus a salvação. Em quarto lugar, Naamã, ele saiu daquela situação porque ele obedeceu a palavra do profeta Eliseu. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo, quando Eliseu chegou na casa do profeta, uma casa humilde, ele desce do palácio do rei de Jerusalém para a casa de Eliseu. E quando ele chega, Eliseu não vai pegar na mão dele. Ele manda recado, fala para ele descer até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Nada mais do que isso. Naquele momento eu fico pensando, até a Bíblia fala que ele ficou indignado com a palavra do profeta. Falou, se fosse os rios da minha terra, porque na verdade a Síria
Havia rio de água cristalina, rio Albana, rio Faquar, rio de águas cristalinas, linda, maravilhosa, só que ali não tinha o poder de Deus. Então ele questiona, se fosse o rio Albana ou Faquar, tudo bem, mas o rio Jordão, rio de água barrenta, porque na verdade o Rio Jordão é um rio de água suja, barrenta, porque o Rio Jordão é o rio mais sinuoso do mundo. Ele faz muitas curvas sinuosas e não é, faz essas curvas, então a água bate nos barrancos e são água suja. Então ele ficou indignado com isso daí, mas ele também obedece à palavra do profeta. Ele resolve obedecer a palavra do profeta. A princípio, ele até empina o nariz, mas o seu assessor falou: olha, rei, olha, majestade, por que não obedecer ao profeta Eliseu? Por que não mergulhar num curso, está pertinho aqui, vamos obedecer ao profeta. Vamos obedecer ao profeta, seu general. E ele resolve obedecer ao profeta Eliseu. Mergulha uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima vez, a história nos conta que a sua pele ficou como a pele de uma criança, liberto daquela lepra, transformado, ele sai da situação, porque ele obedece a palavra do profeta Eliseu. Trazendo para hoje, é necessário obedecermos a palavra de Deus, os mandamentos que Deus colocou para que nós fôssemos felizes, realizados. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo, se houvesse um país na Terra onde a humanidade observasse os mandamentos, seria o país da prosperidade, seria o povo mais culto, seria o povo mais próximo da terra. Era uma questão de obedecer tudo que nós precisamos para sermos felizes. Deus colocou em sua palavra para nós. Deus abençoe a sua vida.